Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eric Couto. Professor Antônio Marcos. Nós estamos aqui hoje em colaboração. Esse evento vai ser lançado tanto no Instagram quanto no YouTube, a fim de abençoar um pouco vocês. Tomara Deus seja o primeiro de muitos. Estamos aí confiantes de que Deus vai falar com vocês. Nós queremos comunicar a vocês uma palavra de esperança, de ânimo, de entendimento, para que a gente possa quebrar algumas cadeias. E o tema hoje é? Perfeccionismo. Fala, professor, um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, o perfeccionismo é algo que vem realmente de maneira avassaladora, destruindo corações, destruindo vidas. O mais interessante é que ele é silencioso. Nós, hoje, na cultura no qual nós estamos, Érica, é interessante porque as pessoas veem o comportamento do perfeccionista como bom. Né? Ele faz as coisas perfeitas, ele quer as coisas alinhadas. Né? É produtiva, muito, né? Produtiva. O profissional perfeccionista ele é ótimo para a empresa, hipoteticamente falando. Mas ele sofre, e sofre muito. Por quê? Porque ele tem, nós falamos da neurociência, ele tem um bichinho de estimação, que é a emoção da raiva. Ele se cobra muito, né? Porque não consegue. Às vezes está perfeito aquilo que está executando, mas para ele nunca está bom. Então ele se cobra, e essa raiva ela vai se tornando tão forte e que ele não, porque ele acredita que não está alcançando o que ele pensou em alcançar, isso vai se tornando uma angústia. Por que essa angústia? Por que essa raiva? Porque essa emoção faz com que a amígdala libere um excesso muito grande de cortisol e noradrenalina. Isso faz a pessoa ficar agitada, raivosa, e essa angústia faz com que ele perca o controle de si mesmo, perca os valores das coisas. E interessante que nós vamos entrar no mundo da ciência. A ciência ela estuda assim, o comportamento da pessoa humana, ela estuda assim, de maneira muito rica todo o processo, né, do desenvolver da pessoa. Nós somos compostos por mais de 86 bilhões de células no nosso corpo. E todas essas células são movidas por nossas emoções. Uma vez que essa emoção está adoecida, essas células adoecem também. Então, a importância de nós cuidarmos. Mas como eu vou cuidar dessa essência que constitui essa pessoa? Aí nós temos que realmente ir além, ir para o mundo metafísico. E aí eu, como neurocientista, queria realmente perguntar para o Eric, como que eu posso cuidar dessa angústia, dessa raiva, né, tendo presente a limitação da ciência e tendo mais claro ainda que nós precisamos de buscar algo a mais. Na área da espiritualidade, né, nós podemos olhar para essas pessoas, olhar com carinho para a superação dessa raiva, dessa angústia. O que você tem a dizer para a gente, Eric? Eu creio que toda raiva, Antônio, a base dela é alguma frustração. Ótimo. Se eu estiver errado, você me corrige, mas eu tenho a sensação de que para o perfeccionista, sobretudo, aquela frustração que antes a intimidava e a deixou em algum momento inoperante ou travada, né, como se diz, essa raiva uma hora se tornou uma alavanca propulsora para ela poder agir. O mais interessante disso, né, você falando isso de maneira muito rica, porque nós, seres humanos, nós buscamos a aprovação. Todos buscamos a aprovação. E essa criança, isso aconteceu lá, né, na infância, durante a história, se sentiu desaprovada por muitos tempos. Desaprovada. Não que necessariamente ela foi desaprovada. Não. Então, essa seria a origem da frustração. Da frustração. Mas ela não é que ela foi desaprovada, mas ela se sentiu. Porque eu acho interessante elencar que uma coisa é o que as pessoas falam, outras coisas que as pessoas são, e outra diferente é aquilo que eu interpreto dessa realidade. E é essa interpretação que constitui naquilo que eu vivo. E esse perfeccionismo que faz parte da minha existência, nada mais é do que resultado da não aceitação. Aí eu estou buscando aceitação. Então eu quero fazer as coisas perfeitas, na verdade, inconscientemente. O perfeccionista não tem consciência, mas faz perfeito para que o outro aprove. Porque o outro, buscando a aprovação dos outros. Então, quando alguém elogia aquilo que ele fez, aquilo inflama cada vez mais. As pessoas elogiam, mais inflama. Mas para ele não está bom.
O mais interessante é que um perfeccionista, ao extremo, ele faz realmente as coisas de maneira perfeita, mas alguém elogia, mas ele acredita que poderia ter feito melhor. Mesmo que alguém reconhece, dá os parabéns a ele, ele acredita, eu poderia ter feito melhor. E aqui nasce também a procrastinação. O procrastinador, ele tem um traço de perfeccionismo. Por quê? Porque ele não entrega, não, tenho que fazer, tenho que melhorar, ele perde prazos. E quando ele perde prazo, ele se cobra. Por que eu não consegui? E aí essa angústia aumenta. Ele volta novamente para a criatividade de maneira mais angustiante. Isso vai tirando a pessoa de si mesma. Então o eixo, a alavanca propulsora, o gatilho do perfeccionismo pode estar na aceitação. Autoaceitação. Ele quer ser aceito. Ele não se aceita e ele precisa da aprovação e aceitação do outro. Então seria plausível considerar que o perfeccionismo começa numa crise de falta de paternidade ou de não entender direito a paternidade. Exatamente, aí que está. Quer dizer, porque a primeira pessoa com que eu me relaciono aguardando validação, seja homem, mulher, quem for, é o pai. Quando eu não encontro isso no meu pai, eu gero uma frustração, o que alguns amigos chamam de ferida. A ausência de uma paternidade efetiva, presente, treinadora, validadora, vai me gerar uma ferida. E aí, para disfarçar o senso do fracasso, então eu começo a construir um impostor, uma pessoa que parece ser perfeita, uma pessoa que parece ser adequada, para fugir da dor que eu tenho de não ter sido aceito, acolhido ou curado numa relação de paternidade. Seria isso, professor? É exatamente. Tanto é que o que está por trás disso aqui é um medo. O medo é resultado, que nós sabemos, da insegurança. A insegurança está pautada naquele que não tem um alicerce. Ou seja, e o que o pai traz? Segurança. Então a falta dessa segurança, dessa referência, é essencial para a construção da personalidade da pessoa. Uma vez em uma de nossas conversas, você disse para mim que nós fomos criados para ser aceitos. Me fala um pouquinho sobre isso. Porque o ser humano, as pessoas, nós como um todo, somos os únicos seres que realmente, cientificamente comprovados, somos seres de relação. Nós nascemos para viver em relação. Tanto é que nós nascemos num seio familiar, no seio da família, vivemos nessa família, quando saímos dessa família, constituímos outra família. Então nós constantemente vivemos realmente em coletividade. Em coletividade, em comum união com algo. A angústia está quando esse coletivo está doente. Bom, e aí se eu tenho uma crise de validação lá atrás, eu crio então esse personagem. Logo eu dou à comunidade que eu pertenço, não a pessoa que eu sou de verdade, mas aquele impostor, aquela máscara, né? E isso é o perfeccionismo. Pode se expressar de outras formas, mas principalmente como perfeccionismo. Eu tento aparentar que sou uma coisa. Como é que... eu fico imaginando a dor, o desespero que acontece quando é exposto quem eu sou de verdade. Isso é interessante, muito interessante. É por isso que eu acho fundamental nós entendermos, né, quando falamos realmente de personalidade como um todo, entender de pessoas. Né? Tem esse contexto antropológico e teológico. Por quê? Porque se essa pessoa ela está buscando validação, é porque ela tem um vazio, ela esconde algo, existe uma janela que ela realmente criou uma fantasia, vive aquela máscara, e uma vez, se eu não souber tirar essa máscara dela, eu posso levar essa pessoa ao suicídio. É o que acontece muito. Porque eu estou vendo essa máscara, eu acredito que todos estão, né, me aprovando. Então essa máscara tem que ser tirada com muito cuidado, com sabedoria. E aí que nós olhamos a limitação, né, do conhecimento em si. É necessário ter algo a mais de conhecimento empírico para poder acessar o coração dessa pessoa e fazer com que ela se aceite. Porque o que existe aqui é a falta de aceitação. Se ela não se aceita, ela descobrir que alguém, né, descobriu que ela não é aquilo que aparenta ser, aí sim ela pode se isolar e pode sim buscar o suicídio. Professor, aí você vê a importância da paternidade na formação de uma criança, né? O primeiro senso que eu tenho de mim mesmo é o senso que eu aprendo dos meus pais como eles lidam comigo.
Um pai que me exige mais do que eu possa dar, ou que não reconheça os dons, as habilidades que eu tenho, ou que simplesmente não está ali, ele vai gerar em mim um senso pervertido ou subvertido do valor que eu efetivamente tenho. Então eu começo a cobrar de mim uma coisa que eu não sou. A sua pergunta foi assim, Eric, como é que uma pessoa faz para equacionar essa situação? Imagine uma hipótese de que você pudesse voltar e nascer novamente. Não estou falando de reencarnação, eu não estou falando de regressão, nada disso, tá? Estou falando na hipótese de o Eric com todas as feridas, todos os impostores dele, o Antônio com todas as feridas. Imagine que nós pudéssemos voltar atrás e nascer novamente em um outro ambiente, um ambiente de total validação, onde você fosse completamente amado e até na sua pré-consciência você percebesse intimamente a manifestação de um amor na Terra. E aí eu te dou a resposta. Isso é possível, segundo as Escrituras. Uma vez Jesus, mestre, encontrou um homem que tinha uma crise com o perfeccionismo. Inclusive ele era conhecido em Israel como mestre de mestres. O nome dele era Nicodemos. Ele não ensinava só para as pessoas, ele ensinava para os homens que ensinavam para as pessoas. Será que esse homem era perfeito? Aprovado? Ele tinha moral. E esse homem vai se encontrar de madrugada com Jesus num determinado lugar porque ele não queria ser visto com ele. E Jesus começa a falar com ele sobre a possibilidade de nascer de novo. Jesus disse assim para ele: se você não nascer da água do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos responde: Senhor, mas como eu poderia nascer sendo já velho? Voltaria eu ao ventre de minha mãe? Ele está levantando exatamente a questão que nós falamos aqui. E o Senhor Jesus responde a ele que esse nascimento era o nascimento espiritual que vem da água do Espírito. Toda pessoa que efetivamente nasceu de novo, não quer dizer que ele entrou para a religião cristã, que ele agora é evangélico, ou que ele agora é cristão. Quer dizer que ele experimentou esse novo nascimento a partir da água, que é aí também tipificado pela palavra de Deus, e pelo Espírito. Jesus define que o Espírito acontece assim: ó. O vento ninguém vê, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos ouvem a sua voz. E todo aquele que é nascido do Espírito é assim. Então imagine que numa dimensão eterna, no metafísico, onde ser humano e razão nenhuma encontra razões, Deus me leve a uma experimentação de vida real, verdadeira, que me valida com a presença, com o amor, com a manifestação dele, e me dá a razão que me faltou durante um determinado tempo de vida. Eu, por exemplo, conheci o Senhor Jesus, eu fui criado num lar evangélico, mas conheci o Senhor Jesus em torno de 26 a 28 anos. Então, até aquele momento, todo o bem que eu tinha recebido da minha família, todo o ensino bom, não foi suficiente para produzir em mim coisas boas. Mas no momento que eu encontrei o Senhor e que Ele me dá a oportunidade do novo nascimento, toda a validação, todo o suprimento da minha alma, no meu próprio espírito, agora era dado nele. Agora era suprido nele. A primeira coisa que acontece nesse momento, Antônio, e por favor, se estiver errado, você tem toda a liberdade de me corrigir, é que aquele impostor que eu criei para me defender da minha dor, ele cai por terra. E aí eu me reporto a uma frase muito conhecida no Brasil ultimamente. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não estava falando aqui de uma verdade conceitual, filosófica, mas a verdade de quem ele é, a verdade de quem eu sou, de quem eu posso ser nele. Quando a mentira cai e a verdade se estabelece, eu começo então a encontrar cura. E eu já não preciso mais parecer perfeito. Porque eu sei que eu não sou. E eu estou em paz com isso. Entrando no mundo da neurociência, tendo presente isso que você disse, a importância, e aí eu falo um conceito que eu defendo no meu mestrado, justamente isso, a importância do ambiente. O ambiente, onde quer que nós estejamos, ele nos influencia, nós nos envolvemos com ele.
Mas a partir do momento que eu consigo me envolver no ambiente sem que ele me afete, a não ser que eu permita isso, É possível isso? Aí está o auge do autoconhecimento. Você se autoconhecer, você saber entrar e sair de um lugar sem que ele te influencie. Isso, cientificamente falando, é impossível. Mas, no mundo metafísico, pode ser possível. Por quê? Porque pensamento, sentimento, ação. Isso é plausível. Nós sabemos que o pensamento move o nosso sentimento e esse sentimento nos leva, então, a uma ação. E entrando no mundo do perfeccionismo é isso. Ele pensa de maneira negativa, se cobrando, com medo, com insegurança. Com isso ele tem um sentimento inseguro e age de maneira para validar isso que ele está sentindo. Por isso que você disse que a raiva é o bichinho de estimação do perfeccionista. A raiva, exatamente. A raiva alimentada por medo. Olha, uma raiva, né, alimentada por medo. Por isso que ele não jamais, um perfeccionista, ele não expressa o que ele está sentindo. Ele vai guardando, de repente ele estoura. Né? O perfeccionista, ele costuma se desesperar quando erra? Totalmente. Mas é um desespero, e aí está realmente a preocupação que nós, como neurocientistas, vemos, porque ele se desespera, se angustia, mas não joga. Ele guarda aquilo. Esconde, né? Esconde. E ele desabafa, na verdade, com as pessoas que estão próximas. Às vezes com o filho, às vezes com a esposa, às vezes com o marido. Uau. As pessoas que estão próximas é que ele joga toda aquela angústia. Fica o dia todo absolvendo, e com as pessoas que estão próximas, ele desabafa. Isso é interessante. As pessoas, ele fez isso porque não gosta de mim. Não, é porque perto de você eu tive liberdade para soltar. Eu não... Então aquelas pessoas que convivem com o perfeccionista, elas sentem falta da mesma coisa que gerou essa anomalia nele. Né? Tá. Então a pessoa que convive com o perfeccionista, ela acaba sofrendo do mesmo mal que assolou e perturbou a alma dele, gerando... o perfeccionismo pode ser chamado de uma psicopatia? O perfeccionismo pode chegar a uma psicopatia. A gerar uma psicopatia. Pode, com certeza. Mas só que, é isso que você falou, é muito verdade para nós cientistas. Por quê? Porque esse comportamento vai preparar um ambiente, vai influenciar o ambiente. E esse ambiente, as pessoas que estão nesse meio, vão então vivenciar essa situação. O perfeccionista, ele é facilmente manipulável. Então... Eu diria assim que o perfeccionismo, ele é totalmente, vamos colocar num termo assim bem subjetivo, ele é muito egocêntrico. Ele guarda tudo para ele. Ele quer agradar a todos, né? Principalmente as pessoas, os superiores e tudo mais. Ele quer agradar. Só que aí existe um grande ponto aqui, muito interessante, que o perfeccionista ele cobra muito de si, mas ele cobra também muito dos outros, dos iguais. Né? Imagina só, e eu vejo isso é comprovadamente já identificado pela ciência, que a maior parte da liderança hoje nas grandes empresas são perfeccionistas. Por quê? Porque o cara que chegou no horário, sempre cumpre, tem que cumprir. Performance. Ele entrega. Como ele entrega, automaticamente ele é promovido. Ele é promovido, ótimo, a empresa precisa de um líder como esse. Porém, ele quando liderança, ele não tem facilidade de mexer com pessoas. Automaticamente, ele cobra com muita radicalidade, ele não tem uma sensibilidade para falar com as pessoas. Por quê? Porque a raiva que ele alimenta, então ele projeta essa raiva na fala, então dar esse feedback, a entrar em contato com as pessoas, e essa raiva predomina, e com isso então ele cria divisão, grande dificuldade dentro das empresas. Então, às vezes, promovendo um perfeccionista, eu perco um grande profissional. Né? Causa ainda um constrangimento e posso fragmentar uma equipe. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu estava pensando, nós falamos que a cura do perfeccionismo vem principalmente por uma correção do processo de paternidade, né? E isso só acontece no novo nascimento e numa relação íntima com Deus. Mas eu estava pensando que existe um passo a passo, né? E de repente nossos ouvintes estão se perguntando, mas como é que eu devo fazer isso? Ótimo. Primeiro você precisa reconhecer a soberania, o poder de Deus sobre todas as coisas. Porque o perfeccionista, em última análise, ele sempre critica os outros. Mas, em último lugar, Deus é o culpado de tudo que aconteceu com ele. Então, em primeiro lugar,
perfeccionista, para ser curado, precisa reconhecer a soberania e o poder de Deus. E reconhecer não é só saber que Ele é você curvar sua cerviz diante dele. Uma vez isso feito, a primeira coisa que Deus vai me conduzir a fazer é me levar a perdoar as pessoas que não me validaram, que não estiveram presentes. Perdoar. Fazer uma doação perfeita. Quando eu perdoo alguém, eu estou me doando de forma perfeita a isso, a essa pessoa. Eu estou tirando a mão do pescoço dela. Eu estou abandonando o direito que eu tenho de me vingar numa hipótese disso. Então Deus me leva a perdoar aquelas pessoas que não me supriram naquela área. Então, uma vez resolvida essa questão, eu começo então a descobrir a paternidade efetiva de Deus. Na oração de Mateus 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, é uma oração que, pelo seu conceito, já diz respeito a uma relação entre um pai e um filho. Jesus diz assim: porque se vocês não perdoarem aos homens as suas culpas, tampouco o Pai Celeste vos perdoará. Então, o recebimento do perdão e a quebra desse ciclo de autodestruição e destruição alheia do perfeccionismo começa com perdão. Com uma entrega a Deus, com um perdão. E com uma prática de vida de contentamento. Seria a terceira coisa que eu diria. Por que contentamento? O perfeccionismo ele fica tão acostumado, tão viciado em andar com base na raiva, que ele não pode se permitir estar contente. Então ele está sempre cobrando de si mesmo e das pessoas. A prática, o contentamento, é uma disciplina espiritual. Então, quando eu me estou contente com a situação, naturalmente eu encontro um lugar de serenidade, de tranquilidade. Então, esse seria o terceiro passo, da libertação disso. O curioso é que eu citei João 8,32, né, de que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu não me engano, no versículo 36, um pouquinho à frente, Jesus dá um outro nível de libertação. Ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, olha que interessante. No primeiro nível, você conhece a verdade e ela te liberta. Você percebe que você está sendo exagerado nas suas exigências com respeito aos outros. E, em última análise, é porque você quer esconder as suas fraquezas pessoais e lidar com a verdade. Eu penso, Antônio, que quanto mais eu mantenho zonas escondidas na minha vida, mais eu fortaleço esse problema que pode até se tornar uma psicopatia. Daí a necessidade de experimentar a verdade. Mas, num segundo momento, o Senhor Jesus leva a gente para conhecer um novo nível de libertação. Um nível onde eu sou verdadeiramente, completamente, absolutamente livre. E isso vem por conhecer o Filho. Curiosamente, o Filho que ele se referia era ele mesmo. Um pouco mais à frente, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante colocar tudo isso, Érico, porque quando nós entramos no mundo da ciência, olhando o perfeccionista, principalmente aquele que realmente está com um comportamento já elevado, né, nós falamos assim, já num ponto radical, ele realmente tem muito medo, como nós falamos, se sente inseguro, fraco, isolado. E aí a importância de, isso no olhar da ciência, de ter alguém, né, que o abraça. Ele precisa confiar em alguém, porém ele não confia nem nele mesmo, ele não tem confiança em si. Então, quando você colocou lá o nascer de novo, esse nascer de novo nada mais é perfeccionista do que realmente deixar tudo aquilo que ele trouxe até então. E deixar o quê? Justamente essas emoções, da raiva, do medo, da angústia. Ressignificar, né? Ressignificar. Porém, para que eu faça isso, eu tenho que ter um amigo. O perfeccionista, para que ele possa superar isso, ele precisa ter alguém. E dificilmente... eu não consigo, então, num processo simplesmente corporativo, terapêutico, fazer isso sozinho? Sozinho, impossível. Eu preciso ter alguém. Esse alguém tem que ser aquela pessoa que tenha, então, consiga a liberdade de tirar essa máscara, né, e eu possa ser olhado. Pode tirar essa máscara e eu posso deixar ele tirar. Imagina só, uma visão hipotética, alguém que está, então, com um véu, e você tira, essa pessoa fica trêmula, né, com medo. Vai, calma, ela vai se acalmando,
E aí ela vai confiar nessa pessoa. Né? E aí nós vemos justamente assim, esse mundo da espiritualidade, do metafísico, e para a neurociência já está bem claro o poder da oração para que isso aconteça, né? Porque só de nós juntarmos a mão, o nosso córtex pré-frontal abre, ele está fechado, ele relaxa. Só de fazermos isso. Se dobrarmos o joelho, o nosso hipocampo, que está inchado, acalma. Isso é muito interessante, só apenas esse gesto, né? Nós, a partir de olhando, né, com ressonância magnética, você colocar a ressonância justamente nessa pessoa, na cabeça da pessoa, e ela fizer esse gesto, você vê a aproximação só com isso. E quando ela abre, então, e começa a falar, desabafar e chorar, aí vai, então, toda aquela tensão, porque todo esse medo, essa raiva traz uma tensão, vai trazendo, então, relaxando, então a pessoa vai se soltando e se entregando. Mas seria, imagine assim a visão hipotética, é mesmo alguém com muito medo e muito vergonhoso, muito acanhado, sabe? E aí vai se entregando, e se entregando, esse processo de autoaceitação. E nós falamos aqui, a partir da ciência, que medicamentos, né, atividades empíricas como um todo, ela dificilmente pode, sim, né, contribuir muito com o relaxar e tudo, mas para superar, né, essa angústia, né, essa insegurança, nada mais do que algo que a leve a olhar para ela mesma. Porque o que está aqui, na verdade, esse vazio. E olhar para si mesmo a partir de uma outra perspectiva, né? Porque eu penso assim, se eu estiver errado, por favor, me ajude. Mas o principal problema do perfeccionista é que ele se vê totalmente desqualificado e reprovado. Então, quando ele começa a se relacionar com Deus, ele descobre uma pessoa que olha para ele com um olhar de amor, sem crítica, sem reprovação. Exatamente. Essa é a ressignificação. Isso. Olhar para ele com o olhar dessa pessoa que ele conquistou. Com essa pessoa. Ele olhando para ele só, jamais, por quê? Porque ele não se aceita. Não tem ferramenta, não né? tem nenhum, ele não se aceita, ele tem, né, tá vazio. Mas com olhar para si com o olhar daquele que ele encontrou, desse amigo. E aí a grande pergunta que eu, como neurocientista, faço para você aqui: como conquistar esse amigo? Né? No mundo teológico, no mundo que você, né, conhece muito bem da teologia, como conquistar e ser amigo de Deus? Fazer com que esse Deus seja meu amigo, para que eu possa, então, me aproximar de mim mesmo. Vamos lá. Primeiro, tem alguns princípios, né? A vida com Deus, ela tem princípios, ela não tem regras. E princípio, qual é a diferença de princípio e regra? A regra é assim: não pise na grama. O princípio, por exemplo, é a gravidade. Você não pode não concordar com a gravidade, você pode achar que ela não é de verdade, você pode questionar a gravidade, mas se você pular de cima de um prédio, você vai cair. Então, esse é o princípio. A vida com Deus, ela tem princípios. O primeiro princípio da vida com Deus é você considerar a verdade de que todos os homens, inclusive eu e você, pecamos e não temos a mínima possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Ah, Eric, mas eu sou uma boa pessoa. Eu tenho certeza de que em algum momento da sua história, ainda que sem querer, você fez o mal a alguém. Porque não existe ser humano que não tenha feito. Não existe iluminado nessa terra que jamais tenha feito mal ou desejado mal. Todos nós fizemos isso. E por isso todos nós estamos privados de uma amizade com Deus. Essa é a condição de todo ser humano. Aí você pode pensar assim: meu Deus do céu, vocês estão dizendo que a única chance de eu ficar curado é se eu desenvolver um relacionamento com Deus, e você começa dizendo que eu tenho que entender que eu não vou conseguir? Exatamente. E foi exatamente por causa dessa impossibilidade trazida pela independência, pelo rompimento da relação que o homem tinha com Deus, que Jesus Cristo foi enviado. E dizer que ele foi enviado é pouco. Você precisa entender que o próprio Deus, querendo reatar a amizade, ele se fez Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos. Não sou eu que escolho ser amigo de Deus. Eu só posso ser escolhido por ele. Ele se fez homem para reatar essa relação. E a Bíblia diz ainda que depois de se fazer homem, que eu olhei para ele e reconheci que ele era um homem igual a mim, ele ainda se humilhou e se fez menor do que eu.
Enquanto o ser humano não crer nisso, é impossível a amizade com esse Pai perfeito. Jesus certa vez disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você não crê em Cristo Jesus como o único mediador capaz de abrir o caminho de volta à restauração dessa amizade, jamais você experimentará qualquer tipo de liberdade. Você pode fazer uma terapia, você pode investir pesado em cursos, em motivações, mas no final das contas você vai dar um círculo tão grande para descobrir que você só usou a mesma raiva para tentar fazer uma mudança. Então você operou a mudança exterior, o seu estereótipo foi alterado, mas dentro ainda é a mesma raiva que te leva a ter, em vez de gordinho, ser um cara esbelto. Em vez de desarrumado, ser uma pessoa arrumadinha. Em vez de um profissional relaxado, ser um profissional zeloso. É a mesma raiva contra si mesmo, é o mesmo sistema de autodestruição funcionando. O único lugar que o homem pode ser livre disso é na restauração da sua relação com Deus. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Isso não depende em nada de você. Isso foi feito por Cristo Jesus. A Bíblia diz que se você crer nele hoje, e se você for batizado, se você nascer de novo, você então pode experimentar dessa relação. Pode experimentar o que é ter um pai amoroso que não te olha com nenhuma vírgula de crítica, de dúvida ou de reprovação, mas que agora traz você para perto e te ensina a ser como ele é, porque esse é o prazer de qualquer pai. Diante dessa reflexão, me vem justamente a concepção do ser humano, né? Nós sabemos que todos nós temos uma personalidade. Para a neurociência, personalidade e ego é uma coisa só. Bom, personalidade e ego é uma coisa só. E como se constituiu essa personalidade? Desde a vida uterina, lá no ventre da mãe, né? Então, tudo que a mãe sentiu, que a mãe passou, tudo que a mãe presenciou, essa criança interpretou. Ela interpretou, e quando ela nasce, ela já nasce com a personalidade, tendo esse pré-conhecimento de um mundo. Quando ela nasce, então, e nesse mundo até os 6 anos, comprova aquilo que ela viveu na vida uterina, ela percebeu na vida uterina, e realmente aquilo, no mundo que ela nasceu, comprovou aquelas emoções, comprovou aquela interpretação, ali se deu, então, essa personalidade. Esse ego. E esse ego vai cada vez mais se fortalecendo. Imagine só, uma mãe que passou muita raiva no tempo de gestação. Muita raiva. Essa criança vai ter dificuldade para trabalhar com essa emoção da raiva. Ela vai ficar raivosa muito fácil. Então, quando ela tem essas emoções, ela tem conhecimento, cientificamente falando, ela sabe das emoções que ela precisa, então, superar. Vamos supor que a raiva predomina em mim. Essa emoção da raiva é o que me angustia, né? Ou a emoção do medo, seja qual uma delas, né? Qualquer uma delas predomina. Só vou superar essa raiva a partir do momento que eu conseguir perceber que eu não sou essa raiva. Eu sou muito além dela. E o perfeccionista, ele se vê como raivoso. Eu sou, né? Eu não estou com isso, ou seja, ele se vê nisso. E aí quando você fala dessa renascer de novo, é justamente isso. Renascer seria o quê? Sair dessa raiva. Eu sou raivoso? Não, eu não sou raivoso, eu estou. Então eu tiro isso, eu sou muito mais do que esse sentimento, eu sou muito mais do que essa emoção. Esse é o processo que quando você fala do renascer, para nós da ciência, realmente seria um milagre, né? Porque essa pessoa realmente, a partir do momento que entender e conseguir esse processo, ela sim está pronta para viver uma nova vida, uma nova experiência. Eu acho, professor, que o perfeccionismo gera em nós um medo tão grande, porque a gente vive tantos anos sob essa perspectiva, sob essa chibata, que no momento que você pensa em se ver livre disso, você deve considerar assim: rapaz, se eu deixar de ser perfeccionista, o meu mundo vai desabar.
porque eu vou perder o controle da situação. O perfeccionismo acha que tem um controle da situação? Ele acha que tem o controle, ele acha que ele é o controle. Eu não posso, jamais, não existe outra coisa além disso. Eu sou. Então é por isso que é necessário ele encontrar uma amizade. É por isso que a pessoa se fecha, então? Totalmente. Porque qualquer intervenção que vai tirar a sensação de controle da mão dele, para ele é o caos. É o caos. Se um perfeccionista, diante de um feedback, por exemplo, se alguém dá qualquer feedback, ele pega a raiva dessa pessoa. Ele se sente atacado pela pessoa. Porque a pessoa viu algo que ele não queria que a pessoa descobrisse. Né? Então, diante do feedback, se você é perfeccionista, se você conhece alguém, quer colaborar com alguém perfeccionista, não aponte jamais. Saiba que você vai ser apontado, mas não aponte, mas acolha. Porque ele precisa enxergar que ele não é essas emoções. Ele não precisa buscar todo o tempo a aprovação do outro para se validar, não, ele está validado em si, porque o perfeccionista se alimenta com o olhar dos outros. Ele está 24 horas pensando o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, que os outros... Que prisão. Então ele vive exatamente em função do que os outros acham e pensam. E eu quero que os outros vejam, me aprovem, porque eu me desaprovo, mas eu busco a todo tempo a aprovação do outro. Então o perfeccionista é um cara que ele fez um ídolo de si mesmo, colocou no altar e ele se prostra diante desse ídolo o tempo todo. Mas ao mesmo tempo ele odeia esse ídolo porque ele sabe que ele não pode ser a verdade de quem ele é. Porque agora ele tem a responsabilidade de manter essa desgraça diante de Deus. Imagine só uma visão hipotética, Eric. Essa pessoa vive, né, com aquela máscara o dia todo, quando chega em casa, sozinho no teu quarto, a angústia por saber que ele não é nada daquilo que ele apresenta. Meu Deus do céu. Essa angústia. E aí ele sofre muito sozinho. Porque aquela solidão o mata. Então ele começa a inventar coisa para fazer. Eu tenho que fazer, porque eu sou proativo, fazendo. Lava a casa, pinta a casa. Então todo workaholic, de uma certa forma, é um perfeccionista, né? Ele se valida, ele se sente bem se ele trabalhar. Porque ele está fugindo dele, na verdade. Ele não consegue ficar sozinho, porque quando eu estou sozinho, eu me olho e vejo que eu não sou esse vazio, essa angústia. A disciplina da solitude para ele é impossível, tá? Diria assim, se ele não superar essa angústia, essa emoção que ele acredita que ele é, se ele não superar, realmente é impossível. E aí é por isso que eu vejo quando você coloca de nascer de novo, realmente, o perfeccionista precisa nascer de novo. Ele precisa jogar isso fora, porque jamais ele vai se auto-superar. Jamais ele vai se auto-superar. Pelo contrário, você falou justamente eu sou psicólogo também, né? Já atendi muito na clínica e tudo mais. Um perfeccionista, ele sempre vai mascarar aquilo que ele é. Por quê? Então ele sempre vai, né? Ele sempre vai defender uma imagem, aquela imagem a todo tempo. Quando ele sai, então, do consultório e se angustia, porque ele sabe que ele não conseguiu se entregar. Né? Ele não consegue se soltar. E quando alguém, né, quebra essa imagem, é interessante voltar a falar isso, quando ele percebe que alguém está descobrindo, né, que ele não é aquilo que é aparente, ele procura se afastar dessa pessoa. Às vezes sai do relacionamento, às vezes ele perde a conta do emprego, ele briga com alguém, estoura, ou seja, porque ele tem que se defender. É um mecanismo de autodefesa a todo tempo. E isso, cada vez mais, ele vai se angustiando, e aí é um dos fatores realmente muito claros, né, para o suicídio. Eu não duvido de que todas as pessoas desejam, ainda que não consigam, mas desejam amar seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Agora, para mim, não tem dúvidas de que o perfeccionista ele causa um dano muito grande a todo mundo que se relaciona com ele. Como é que se sente, o professor? Os pais, os filhos, o cônjuge de um perfeccionista? O primeiro sentimento que vem é que o perfeccionista ele não tem, né, sentimento pela gente. Eu estou vendo o perfeccionista, dá a impressão que o perfeccionista está em outro mundo. Dá a impressão que ele está querendo ir embora a todo momento.
Dá a impressão que ele não está em casa. Imagina um ambiente familiar, é aquele que está, né, com o corpo, mas você percebe que ele está sempre distante. Sempre distante, sempre distante. Isso é muito claro, e as pessoas que convivem com isso percebem. Mas você faz de tudo pelo filho, faz de tudo pelo marido, mas você percebe que é uma pessoa que está, né, de corpo presente, mas nunca, né, jamais se entrega totalmente à amizade, à relação, não vive verdadeira comunhão naquela vida. Ele gera então um ambiente de total insegurança. O medo, a insegurança, exatamente, ele traz esse mesmo medo, essa insegurança que está nele, ele então faz com que o ambiente que ele esteja fique contaminado por isso. Teve um evento de Jesus que ele reúne com os 12 alunos dele, os 12 discípulos, e eles iam se preparar um jantar para um evento chamado Páscoa naquela época. Nesse jantar, chegaram e ele era o mestre, ele era a pessoa de maior escalão, digamos assim, ali dentro. Ele então se despe da túnica dele, pega uma toalha, uma bacia, e ele assume o lugar de um costume que havia na época. Na época de Jesus, naquela região, as pessoas andavam com chinelos, né, com sandálias, e muita poeira, muito suor. Então o pé era realmente uma coisa deplorável. E no Oriente Médio, nessa época, se comia muito próximo dos pés, né? Não tinha mesas altas assim. Você se sentava no chão e se comia, os pés estavam próximos. Então, tinha um escravo nas casas, que geralmente era o menos qualificado, o menos apto, e era a função desse escravo chegar, então, despido, com toalha e água, e lavar os pés das pessoas. Nessa noite, nesse jantar especial da Páscoa, de uma comemoração judaica, o Senhor Jesus se antecipa a todos os outros, nos dá indícios pelo contexto anterior de que eles estavam discutindo entre eles quem era mais importante e melhor ali. E Jesus então se despe de sua túnica, pega uma toalha e a bacia e começa a lavar os pés de um por um dele, como se fosse o menor escravo. Nesse momento, o mais impetuoso deles pula e fala assim: não, Senhor, você não pode lavar meus pés. E Jesus diz a ele assim: se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí, muito sanguíneo, muito impulsivo, não, então me lava todo. Ele falou: não preciso lavar todo, eu já tenho lavado você pela palavra, eu só preciso lavar os seus pés. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, que alguém que quer vencer o perfeccionismo pode exercitar, após o novo nascimento, a disciplina de ser servo dos outros, servir as pessoas, sem esperar nada em troca, nem reconhecimento, sequer um obrigado. Porque se eu faço qualquer coisa esperando que o Antônio me reconheça ou me agradeça, eu recebi a minha remuneração. Mas se eu quero algo que tem impacto eterno, eu preciso não esperar receber nada nessa terra. Faz sentido? E não impede que você faça perfeito, né? Eu faço perfeito sem independente do que os outros vai pensar, dizer ou não. Mas o mais interessante disso tudo, que é bom elencar aqui, todos nós, todo ser humano tem uns traços de perfeccionismo. Nós temos. Né? E tem o seu lado que é bom. O problema é que está o extremo disso. Né? A extremidade é que leva a pessoa, então, a se anular. Então é muito interessante, todos nós podemos sim, né, desenvolver, fortalecer essa angústia, essa emoção e fazer com que nós nos afastamos dos outros. Então essa atitude, né, e eu falando isso aqui agora realmente como neurocientista, de lavar os pés do outro, não precisa nem ter um cunho espiritual, só de você fazer isso vai transformar, porque isso realmente vai contra todo o comportamento que alimenta essa emoção do perfeccionismo. É impressionante nós percebermos como funciona o nosso cérebro. E mais interessante ainda, que o nosso corpo como um todo, ele responde sobre tudo isso. Parece que quando a Bíblia foi escrita, a neurociência já era muito famosa, né? É impressionante quando você vai estudando, parece que tudo já tinha passado por ali. Parece que tudo que você vai estudando está lá, então, de uma forma ou de outra, apresentado em vários textos. Toda a verdadeira ciência confirma a palavra de Deus, né? E é interessante porque nós vemos hoje nesse mundo empírico, nós falamos que nós estamos na hipermodernidade, né?
né? A modernidade já foi muito tempo sair por modernidade, onde tudo é descartável. Nós partimos do princípio que o ser humano, né, isso a neurociência estuda de uma maneira muito profunda, nós somos divididos em 3 partes. Né? O ser humano ele é emocional, espiritual e físico. Então aquele negócio de racional, porque racional, isso é um comportamento que nos leva a fortalecer muito, né, esse comportamento perfeccionista. Então se eu acho que eu sou muito racional, pode ser nada mais do que uma fuga daquilo que eu realmente sou. Eu fico tentando resolver as coisas racionalmente falando, na verdade tentando esconder a essência que me constitui. Olha o impostor aí. Aí está. Porque nós não somos racionais, nós somos emocionais e espiritual. Então, o que nós temos que fazer? O que é a razão para a neurociência? A razão é apenas uma ferramenta que as pessoas têm mais desenvolvida, ou menos desenvolvida. É uma ferramenta para controlar as nossas emoções e desenvolver uma espiritualidade. Professor, você já percebeu que algumas pessoas se orgulham de se dizer não emocionais? Aí está um grande ponto. Não tem como não ser emocional. Só está se enganando para se sentir melhor, né? É uma fuga de si mesmo. Eu sou racional. Não. Você está tentando anular a tua identidade. E se me permita, não anule você. Não se anule, pelo contrário, se abrace, se acolha, se ame. Porque eu vou te dar um recado, uma notícia, eu não sei se você já teve a isso, mas onde quer que você vá, você vai estar com você. Uau. Como que você vai esconder de você? Não esconda de você mesmo, porque até nos momentos mais íntimos, ali você vai estar com você. Então, não tem como você esconder de você. Então aceite, se abrace e saiba que você vai além dessas emoções, desses sentimentos que está tirando a tua identidade. Eu não diria que você deve se amar. Tem uma mentira que roda por aí, né? Você tem que se amar primeiro para depois amar os outros. Eu não diria isso. É ao contrário. Conheça o amor de Deus por você. Baseie sua vida nisso. E com base em como e quanto Ele te ama, ame as pessoas. Porque amar a mim mesmo e amar o meu irmão são grandezas inversamente proporcionais. A palavra amor, ela quer dizer doação, perda. Quando eu amo meu irmão, eu perco a minha vida, o que é importante, o que é prioridade para mim, em favor dele. Então não existe como eu me amar e amar o meu irmão ao mesmo tempo. Mas eu devo, conhecendo intimamente a Deus, compreender a dimensão, a profundidade, o tamanho do amor dele por mim, crer nesse amor. Isso vai suprir a minha alma, vai curar a minha alma. E agora, com base na cura e na plenitude que eu recebi desse amor eterno de Deus, eu posso então amar as pessoas que estão comigo. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu queria fazer uma pergunta para você diante disso. Como, né? Às vezes tem alguém que realmente está com essa pergunta também. Como buscar, então, esse amor? Como eu posso encontrar esse amor? Eu saio daqui agora, eu vou atrás desse amor. Como eu vou conquistar essa forma desse verdadeiro amor que vai me ajudar a superar esse ego que está tão inflamado, tão machucado? Não, mano, Deus poderia ter nos dado uma fórmula mística para encontrar Ele. Igual a humanidade vem buscando há milênios através de uma relação mística com ídolos, com animais, com natureza, essa essência. Mas não foi assim que Deus nos deu. Deus decidiu manifestar a plenitude do seu amor e a perfeição da sua vida numa vida simples, comunitária. Na vida simples em comunidade, e isso começa na primeira esfera, lá, a família, mas eu não acredito que chegue a grandes esferas como cidade, com milhões de pessoas. São sempre pequenas comunidades, que Deus consegue manifestar de forma mais eficiente o amor sacrificial um pelo outro, a dedicação, o respeito, a preservação da singularidade da pessoa humana. Por que, Eric, que Deus precisa disso? É muito simples. Amor não é algo que é tomado de alguém. O amor só é amor se ele for oferecido voluntariamente.
E a única chance do Eric oferecer voluntariamente o amor é se a singularidade pessoal dele for preservada, a liberdade dele for preservada, a responsabilidade dele for totalmente preservada. E nessa comunidade, onde eu me relaciono e dou a minha vida em favor do meu próximo, eu começo a então perceber a prática exata do amor. Então, num primeiro momento, é pela fé, pela metafísica, pela realização daquilo que os olhos não veem, eu creio em Deus e começo a crer nesse amor, a ter revelação, a ter entendimento, a ter compreensão do amor de Deus. Mas no momento seguinte, em pequenas comunidades, eu começo a me doar e receber doação. Eu começo a me dar e receber. Eu começo a me oferecer e ver as pessoas se oferecendo por mim. Mas, segundo Jesus, o melhor não é quando eu recebo a oferta. Não é quando eu recebo a doação. Mas é quando eu me dou. Porque é exatamente como me dou que Deus reparte comigo o seu senso do que é ser eterno. E o senso do que é, no conceito dele, ser humano de verdade. Ser homem, segundo os critérios judeus, não é ser humanista. É ser divino na minha relação com o meu próximo. Por que você está falando que é ser divino, Eric? Porque é impossível ao homem, nessa estrutura, dar a si mesmo sem esperar algo em troca. É utópico. A única chance disso acontecer é se o espírito daquele que vive eternamente vier agora habitar dentro de mim e promover essa entrega, esse amor. Então, o lugar onde você vai encontrar a cura e a prática perfeita, o conhecimento e a experimentação desse amor é numa comunidade, onde nós praticamos a entrega mútua, a vida mútua. E não é na hora que eu recebo, mas na hora que eu dou a mim mesmo, é que eu percebo a grandeza, a profundidade desse amor. Um exemplo muito claro: todas as pessoas que conhecem a Deus, quando experimentam a paternidade terrena, têm os seus filhos, elas entendem melhor a sua relação com Deus. Eu gosto de contar uma história. Meu filho mais velho era bem pequenininho, ele tinha uns 2 aninhos e pouco, e ele aprontou com a mãe dele lá. Fez uma rebelião, uma confuseira doida, nós botamos ele de castigo, deu uma dura nele, e foi resolvido o problema. Em um segundo instante, eu fui até o supermercado comprar algumas coisas para casa, e nessa época ele era apaixonado por carrinhos de ferro, aquelas miniaturas. E lá no supermercado eu fui e comprei um carrinho. Quando eu estava voltando para casa, o Espírito Santo veio falando assim: por que você vai levar esse carrinho para ele? E eu pensei: porque eu gosto de ver a alegria dele quando ganha um carrinho. Mas ele está merecendo? O Espírito Santo me perguntou: mas ele está merecendo o carrinho? E eu falei assim: mas eu não estou avaliando se ele merece ou não, eu estou avaliando que ele ama receber. E eu gosto de ver ele alegre assim. E nessa hora o Espírito Santo comunicou para mim: assim é o meu coração em relação a você também. Nada que eu te dou, eu dou porque você mereça ou deixe de merecer. E amor não tem nada a ver com merecimento. Nem com algo muito bom, perfeito que eu fiz para merecer. Amor tem a ver com aquilo que eu sou. Com aquilo que Deus é. Ser amado por Deus não depende de uma virtude minha, é virtude dele. Ele decidiu me amar. Assim como eu amando meu filho, não depende do meu filho ser bom, legal, gente boa, certo, obediente ou não. Depende de quem eu sou, do meu amor por ele. E quando você entende isso, você vive melhor em comunidade. E quando você vive em comunidade, você experimenta o que é verdadeira comunhão com Deus. É impossível comunhão com Deus fora de uma vida comunitária não hierárquica, uma vida comunitária informal. Fora disso é impossível a verdadeira comunhão com Deus. Isso tanto é verdade que a ciência diz, né? Nós somos seres de relação, vivemos em comunidade, uma comunidade, temos que estar dentro das pessoas, e esse Deus que você fala, ele vive nessa comunidade, ele está diante nesse contexto. Então, realmente, eu como cientista, eu fico assim emocionado de você falar, porque isso comprova o que a ciência diz. A ciência diz muito claro: nós somos seres de relação e precisamos ter o outro, precisamos nos relacionar com o outro.
Do contrário, nós E não... se o outro for muito diferente de mim, professor? Aí está o grande segredo, a adaptação. Nós temos aí o criador realmente, ele é divino, a ciência não tem como explicar, porque nós conseguimos nos adaptar e fazer com que isso diferente, né, proporcione essa relação. Foi experimentos científicos, foram feitos vários experimentos científicos, mas um foi usado, eu não esqueço o nome do menino que ficou preso, ficou perdido na mata nos Estados Unidos, de 1997 a 2001, né? Eu não me recordo agora o nome, mas depois eu coloco para vocês o nome dele completo. Ele ficou perdido, depois acharam. Ele estava, então, conversando com uma árvore. Ele era um amigo da árvore, ou seja, ele se adaptou àquela árvore, conversava e, segundo ele, aquela planta respondia. Ou seja, se eu consigo me relacionar com uma planta, não tem como não me relacionar com o outro. Então, aí está a grandiosidade nós somos realmente, nos inteiramos, né? Nós somos ser de relação, nós precisamos nos relacionar. E eu diria assim, por mais diferente com o outro que o outro esteja, se realmente estiver aberto a me relacionar, eu diria que aqui está o caminho para a minha saúde mental, saúde emocional, e aí, como você bem diz, né, para a salvação como um todo. E até intelectualmente, né? A pessoa que vive com a diversidade, com os diferentes, ele experimenta um desenvolvimento intelectual muito mais proeminente. E o mais interessante, diante disso, nós falamos agora de relações, em um grupo, em uma equipe, em uma família, em uma comunidade, quem não se abre para o outro, cria divisão. Em uma família, numa comunidade ou numa equipe onde há divisão é porque existe alguém ali que não está contribuindo, não está partilhando com o outro. Então, por mais que eu tenha minhas dificuldades, mas a partir do momento que eu consigo partilhar com o outro, eu consigo então contribuir e assim com o grupo e comigo também. Ou seja, a relação só é possível quando eu me abro a ela, quando eu me entrego. E aí o grande ponto, superar essa barreira, essa máscara que nós colocamos, né, e nos impede então a estar nos entregando e falando, nos aceitando. Porque, na verdade, não é entregar ao outro, é me aceitar, essa autoaceitação. E você pensa, se amar é eu me doar em prol do outro, como eu posso doar para o outro sinceramente, genuinamente, algo que eu reprovo? E aí está a grande limitação. Nós jogamos dos tais, né, racionalistas, que se acham que decidem as coisas. E aí está o grande segredo. O relacionamento não está naquilo que eu decido, mas está naquilo que acontece. Né? O verdadeiro relacionamento ele se dá naquilo que se dá de maneira contínua, de maneira que não está definido. A partir do momento que eu começo a definir, pensar um relacionamento, eu já engessei, não dei liberdade para que ele realmente seja saudável. E você não acha que isso afeta a questão da intencionalidade? Totalmente. Ser intencional atrapalha a relação? Totalmente. Né? Eu acho que o ser se relaciona de maneira, eu digo assim, a relação ela se fortalece a partir do momento que eu deixo as intenções, os interesses e as vontades de lado. Ela tem que acontecer de maneira natural. A naturalidade é que traz vida. Isso em todo sentido, de maneira natural. A partir do momento que eu começo a determinar, pensar, direcionar, eu estou tirando, então, a natureza, o fluxo normal. E aí nós aprendemos muito, né? Eu vim da roça, do sítio, meu pai ainda mora no sítio, eu amo isso, e você vê o que a natureza nos ensina. Tudo que é natural, é vivo, é saudável, realmente é o que nós precisamos entender como seres humanos, como pessoa, como tudo, né? E a natureza, ela é a criação, né? Eu vejo assim, como nós falamos, voltando agora para o mundo mais metafísico, no mundo teológico, eu acho que a natureza, ela está ali para nos ensinar realmente a entender a grandiosidade do Criador. Professor, como é que você gostaria de concluir uma mensagem aí para os nossos ouvintes sobre o perfeccionismo e a forma de lutar contra esse mal do nosso século? Eu gostaria de, primeiramente,
agradecer por esse convite, por estar aqui, mas deixar uma mensagem no teu coração. Ser humano como todo, nós, né, como pessoas, lembre de uma coisa, nós não vivemos das coisas, mas do sentido delas. Qual o sentido que está conduzindo, interpretando a tua vida? Então, grave isso. Nós não vivemos das coisas, mas do sentido delas. Qual sentido você está dando para a tua vida? Queremos que essa palavra, essa conversa, esse bate-papo entre amigos aqui abençoe você. Entre em contato conosco, nós vamos estar em colaboração aqui em ambos os canais, Instagram e YouTube, vai ter tanto o meu canal quanto o canal do professor. Entre em contato conosco, mande uma mensagem, que Deus abençoe você e você siga feliz e próspero naquilo que Deus tem para você. Um grande abraço. Obrigado, até mais.